Jeremias 18, versículo 1 ao versículo 6. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou nas mãos, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Pai, fala conosco mais uma vez nessa manhã, e que a Tua palavra venha moldar o nosso coração, e a Tua palavra venha ajustar o nosso coração ao Teu querer, Pai, para que somente a Tua vontade seja feita em nossas vidas. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. O primeiro destaque do texto é a ênfase que aparece aqui: palavra do Senhor que veio. Então, se foi a palavra do Senhor que veio, esta palavra não é minha, esta palavra não é de outra pessoa, esta palavra é do Senhor. E esta palavra veio por intermédio, diz o texto, do profeta Jeremias. Mas esta palavra que veio através do profeta Jeremias tinha um destinatário. E o destinatário era o povo de Israel. Era o povo de Israel. E nós, sendo o Israel de Deus hoje, significa que essa palavra é para você. Essa palavra é para mim. Todos nós que somos vaso nas mãos do oleiro. Essa palavra é de Deus para nós. E aqui eu quero, junto com vocês, destacar no versículo 4, quando diz assim: como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão. Então o oleiro estava com barro na mão, moldando um vaso, e esse vaso se estragou nas próprias mãos do oleiro. Veja que você e eu, nós estamos nas mãos de Deus. E mesmo pelo fato de nós estarmos nas mãos de Deus, mesmo pelo fato de nós sermos servos de Deus e crentes em Cristo, estamos nas mãos de Deus, incidentes espirituais podem acontecer comigo e com você. Você pode ser o crente mais fervoroso, buscar a Deus com mais intensidade, evitar todas as brechas possíveis, mas incidentes espirituais podem acontecer conosco. Nós podemos nos estragar nas mãos de Deus. O vaso se estragou nas mãos do oleiro. Nós podemos nos estragar nas mãos de Deus. O pecado pode nos estragar. O desânimo pode nos estragar. As paixões humanas podem nos estragar. As tentações que enfrentamos podem estragar a nossa vida. O mundo, com suas atrações, seus banquetes, eles podem estragar a nossa vida. Mas mesmo estragados, eu e você continuamos nas mãos de Deus. Continuamos nas mãos do oleiro, como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão. Deus não joga fora um vaso estragado. Ele não joga fora a mim, Ele não joga fora a você. Apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas limitações, apesar das nossas incoerências, apesar dos pecados nossos, apesar dos nossos defeitos, apesar dos nossos deméritos, apesar de tudo aquilo que nós somos, apesar de todas as nossas limitações, Deus não desfaz de nós, Deus não nos joga fora. Todos nós, em algum momento da nossa vida, temos algum tipo de crise espiritual. E há algum momento da nossa vida que o diabo, ele pode até mesmo soprar na nossa vida, no nosso ouvido, tentando nos convencer que nós não temos mais jeito, que não há mais esperança para nós, que nós somos vasos
estragados, de que nós estamos deformados e que não há mais como consertar a nossa vida, não há como mais restaurar a nossa vida, não há como mais recomeçar a vida. E às vezes, a pessoa, ela pode estar até mesmo vivendo um dilema espiritual, achando realmente que não há mais um conserto para a sua vida. Mas a palavra do Senhor, que veio a Jeremias e que vem para mim e para você nessa manhã, esta palavra do Senhor, ela diz que Deus pode refazer a sua vida hoje. Deus pode restaurar você completamente. Não apenas vocês que estão aqui nessa plateia me ouvindo hoje, mas cada um desses que me ouve através das redes sociais, nesse momento, Deus pode alcançar você, Deus pode restaurar você, Deus pode refazer a sua vida hoje. Mas vamos entender o texto, porque a palavra veio aqui como uma ordem para Jeremias descer à casa do oleiro. Veja que a mensagem não seria dada no início, a mensagem não seria dada no meio do caminho, a mensagem seria dada quando ele chegasse lá. Versículo 1, palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: dispõe-te, esteja disposto, e desce à casa do oleiro, e lá, na casa do oleiro, olhando para aquela cena, estando naquele momento, lá eu vou enviar uma mensagem para o meu povo. Eu vou enviar uma mensagem para Israel. Então, número 1, quem é esse oleiro? Esse oleiro é o próprio Deus. Tanto é o próprio Deus. Abra sua Bíblia lá em Gênesis 2:7. Olha o que diz lá. Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, do barro. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E a partir daquele momento o homem passou a ser alma vivente. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó. Deus é o próprio oleiro. Deus fez o homem do pó da terra, do barro. Veja em Isaías 64:8. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, e nós somos o barro. Tu é o nosso oleiro, e todos nós somos obra das Tuas mãos. Nós somos o barro, Tu és o oleiro, e todos nós somos obras das Suas mãos. Então, se em Gênesis 2, Deus é o oleiro na criação, aqui em Isaías 64, Deus é o oleiro na regeneração. Fomos feitos em Adão, fomos estragados pelo pecado, mas o que Deus, como oleiro, faz? Ele nos refaz. Ele nos fez perfeitamente em Adão. Aliás, Ele nos fez perfeitamente no início. E depois, por causa do pecado, o pecado nos deformou, nos estragou. Mas Deus, que é o oleiro, vem e nos refaz, como Pai. E através da obra de Cristo, em todos nós somos novas criaturas. Todos nós, na linguagem do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 9 e 23, nós somos vasos da misericórdia de Deus. Vasos da misericórdia de Deus. Então Deus nos faz, e quando o pecado nos estraga, Deus nos refaz. E é interessante isso que em Jeremias 18:3 diz que ele estava entregue à sua obra. O oleiro estava entregue à sua obra. E esse termo aqui, entregue à sua obra, significa que ele está dedicado à sua obra. Ele está com a sua atenção voltada para a sua obra. Ele está focado na sua obra. E a última parte do versículo 4 diz: segundo bem lhe pareceu. Segundo bem lhe pareceu. Ou seja, cada um aqui é um vaso feito pelo Senhor. Cada um foi feito segundo lhe pareceu o Senhor, da maneira que Deus quis. Não existe um vaso igual ao outro. Todos aqui são vasos do Senhor, mas nós somos vasos diferentes uns dos outros. Somos vasos singulares. Deus, o oleiro, não faz vaso em série. Ele não pegou um montinho de barro e fez várias partes de barro e assoprou de uma vez só sobre todos.
Ele fez cada um de nós de maneira singular, pensada, focada, individualmente, separadamente, cada um com a sua peculiaridade, cada um com a sua singularidade, cada um com a sua personalidade, com o seu caráter, cada um de uma forma. E ele foi construindo vaso por vaso, individualmente. E por isso a graça de Deus é uma graça multiforme, é uma graça multicolorida, porque a ação de Deus na nossa vida é uma ação individual. Deus pode agir de uma maneira na sua vida e agir de outra maneira na minha. Eu posso enfrentar a mesma coisa que você, o mesmo problema que você, e Deus vai me tratar de uma forma e tratar você de outra, porque nós somos diferentes. Deus conhece a estrutura de cada um, e para Deus, ninguém é igual a você. Ninguém é igual a você. Significa que você é um vaso exclusivo, você é um vaso singular, você foi feito por Deus e foi feito para a glória de Deus. E o oleiro, diz o texto que ele trabalha no vaso de dentro para fora. Ele trabalha com a mão enterrada no barro, e ele vai abrindo e vai dando forma àquele vaso, e vai trabalhando de dentro para fora. O vaso não é trabalhado de fora para dentro, mas ele é trabalhado de dentro para fora. É como aquela colocação que Davi fez em Salmo 139, versículo 15, quando ele disse: Senhor, os meus olhos, os meus ossos, eles não te foram encobertos, quando no oculto eu fui formado e entretecido, como que nas profundezas da terra, como que no barro da terra. Os teus olhos, Senhor, me viram a substância ainda sem forma. E no teu livro, Senhor, foram escritos todos os meus dias, quando nenhum deles ainda havia. Deus nos fez segundo bem lhe pareceu. Deus nos fez de dentro para fora. Deus nos construiu de forma plena, de uma forma única, de uma forma singular. E Ele nos construiu segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Então, número 1, quem é esse oleiro? Esse oleiro é o próprio Deus. Número 2, o que significa o vaso de barro? Veja que não é vaso de ouro, não é vaso de diamante, é vaso de barro. E eu fico pensando que nenhum país entrou em briga com outro país para alcançar o barro. Nenhuma guerra mundial estourou para se conquistar um barro. Nenhuma nação se insurgiu contra outra nação para se ter barro. Já vimos guerras e brigas por minérios e petróleo, mas não por barro. Você nunca vai ver ninguém brigando por barro. Só Deus. Só Deus. Deus nos fez de barro para mostrar o poder da sua glória. Deus nos fez de barro para mostrar o poder da sua glória. 2 Coríntios 4:7 diz: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O tesouro está dentro do vaso de barro. Nós somos não de tesouro, mas de barro, para que a excelência do poder seja dele e não seja nossa. O vaso é de barro, mas o tesouro que está dentro desse vaso de barro é o conhecimento de Deus. O tesouro que está dentro desse vaso de barro é a intimidade com Deus, é a comunhão com Deus. O tesouro que está dentro desse vaso de barro é a própria presença de Deus, é a nossa alma salva, é a nossa alma redimida pelo sangue de Cristo. Louvado seja Deus. Nós somos esses vasos de barro. E aqui, irmãos, nós até mesmo poderíamos deixar aqui algumas características sobre o porquê que nós somos de barro. Por que nós somos de barro? Número 1, porque nós somos perecíveis. 2 Coríntios 4:16 diz que ainda que o nosso interior se renova, o nosso exterior se corrompe.
Ainda que o seu interior venha se renovar dia a dia, o seu exterior está se corrompendo cada vez mais, está se deteriorando cada vez mais. Nós somos perecíveis. Por que nós somos de barro? Porque nós somos frágeis. Nós temos um prazo de validade aqui nesse mundo. Nós temos um tempo de vida. Cada um de nós já tem a data determinada para deixar esse mundo, e ninguém muda isso. Nós somos passageiros aqui nesse mundo, somos efêmeros aqui nesse mundo. A gente não vai ficar aqui para a vida inteira. O barro é usado por Deus para mostrar então a nossa fragilidade, para mostrar a nossa dependência dele. Os vasos mais bonitos e valorosos são de ouro. Os vasos mais valorosos, mais bonitos, são feitos de pedras preciosas, que vai receber ali a influência do ourives, a influência do artista. E apesar de nós sermos de barro, se fizermos um estudo da nossa estrutura humana, se você pegar um microscópio, ir para um laboratório e fazer um estudo meticuloso de toda a nossa estrutura humana, apesar de sermos de barro, você vai perceber a grandeza do poder de Deus em nós. Você vai perceber a beleza que nós temos de ser um vaso de barro. Nós somos um vaso de barro. E para a nossa salvação, Deus se fez barro e habitou entre nós. Deus se fez homem e habitou entre nós. E porque Ele se fez homem, a nossa redenção é possível. A nossa libertação é possível. A nossa salvação é possível. Não somente a redenção da nossa alma, mas também a redenção do nosso corpo. Porque quando nós deixarmos esta vida, em breve, o nosso corpo perecido, nós ressurgiremos no céu com o nosso corpo completamente glorificado. Louvado seja Deus. E esse corpo de barro é corruptível, mas um dia ele se revestirá de honra, ele se revestirá de glória, e nós teremos o nosso corpo semelhante ao corpo da glória de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Filipenses 3:21 fala muito claro isso. Então, número 1, o primeiro é o oleiro, e o segundo é o vaso, e o terceiro são os instrumentos que Deus usa para nos formar. Jeremias 18:3 diz: desci à casa do oleiro, e eis que estava entregue a sua obra sobre as rodas. O oleiro estava ali mexendo na sua obra sobre as rodas. E essas rodas, a gente sabe que são uma peça de madeira, onde o oleiro se senta como se fosse uma costureira, né? Que senta, mexe os pezinhos ali e ao mesmo tempo manipula a peça com a sua mão. E o oleiro então está sentado, diz o texto, sobre uma roda, e ele vai manipulando os seus pés no pedal, e ele vai rodando, e ele vai rodando, e à medida que ele vai rodando, vai mexendo com os pés, ele vai dando forma àquele barro, e vai transformando aquele barro num vaso. Ele vai trabalhando em cima daquele produto. E aqui então nós temos a figura dos instrumentos que Deus usa para nos dar forma. Os instrumentos que Deus usa para nos formar. Nós sabemos que nós somos fruto da inteligência de Deus. Sabemos que somos fruto da mão de Deus. Mas Deus, Ele usa a roda das circunstâncias para nos formar. Deus, Ele usa o poder da sua palavra. Deus usa o poder da roda das provações para nos burilar, para nos formar, para transformar a nossa vida, para transformar a nossa história. Deus vai usando a roda das dificuldades e das lutas, tantas vezes, para trabalhar na nossa vida, no nosso caráter, na nossa personalidade. E eu e você, como vaso, estaremos somente prontos quando nós formos
glorificados. Porque essa roda que gira e que forma a nossa vida, e que vai dando sentido à vida, e que vai nos ajustando, essa roda só vai parar o dia que nós deixarmos esse mundo e entrarmos na glória, entrarmos no céu. As provações não vão parar, as tentações não vão parar, as lutas não vão parar. Jamais você vai entrar aqui e vai ouvir que se você estiver na presença de Deus, você vai parar de se angustiar, ou sofrer, ou se afligir. Jamais. Porque vida com Deus é batalha, vida com Deus é luta, vida com Deus é guerra. Mas o Senhor dos Exércitos está conosco, Ele é o nosso general de guerra, e Ele já nos garantiu a vitória em Cristo Jesus. Nós seremos moldados nas rodas das dificuldades, das lutas. As lutas não são para acabar conosco, para nos destruir, mas as lutas vêm para nos formar. Ainda que sejamos estragados em alguns momentos, o oleiro não vai jogar esse barro estragado fora. Ele vai nos refazer. Ele vai nos amassar. E vai ter momento da nossa vida que nós nos sentiremos amassados por Deus. Mas quando Deus nos amassa, não é para nos destruir, é para nos formar um vaso mais bonito do que aquele que tinha antes. Louvado seja Deus. Deus está formando a mim e a você. Está fazendo de nós um vaso. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14, há uma figura muito interessante, muito forte até mesmo, para a gente entender. 1 Pedro 1 e 14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Agora que você é filho de Deus, não se comporte mais como você se comportava no mundo. Você é um servo de Deus, não se amolde às paixões do mundo. Não tenha deleite nessas coisas, ou prazer nessas coisas. Segundo é santo aquele que nos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmo, no vosso procedimento. Veja o que ele diz: como filhos da obediência, não vos amoldeis. Essa palavra aqui, amoldeis, a ideia de Pedro, é de uma massa que não está dura. É de uma massa que pode ser influenciada. Pode ser convertida em outra coisa. É como o vaso nas mãos do oleiro, que ainda não foi cozido, que ainda não foi ao forno. Ainda está cru. Ainda está no processo. Nós estamos num processo. Nós não estamos prontos. Nós estamos no processo. A moldar aqui é algo que pode tomar forma. E a nossa vida, o nosso processo de santificação mostra que a qualquer momento na nossa vida, pode haver uma intervenção de Deus. Como a qualquer momento o oleiro pode intervir no barro, pode intervir no vaso e transformá-lo e dar outra forma para ele. A qualquer momento Deus pode intervir na nossa vida, e mesmo que Ele nos amasse, Ele pode estar consertando as coisas erradas em nós. E Deus quer fazer um vaso perfeito. Enquanto tiver um defeito no vaso, o oleiro vai amassando, vai desfazendo e vai refazendo, até fazer de nós um vaso novo, um vaso para a glória dele. E olha a pergunta que Deus faz no versículo 6. Não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Ou seja, vocês estão nas minhas mãos. Vocês estão nas minhas mãos. Mesmo que vocês tenham se estragado nas minhas mãos, eu posso reconstruir vocês. Eu posso refazer vocês. Eu posso remodelar vocês. Não há impossíveis para Deus em todas as coisas. Ele pode tudo aquilo que Ele quer. Irmãos,
Essa mensagem é uma mensagem de esperança para nós. Ainda que o meu relacionamento com Deus tenha sido de alguma forma prejudicado, Deus não me jogou fora. Eu estou nas mãos de Deus e no poder do Espírito Santo. Deus pode transformar a minha vida, Deus pode remodelar a minha vida, Deus pode fazer isso hoje, aqui e agora, se Ele quiser. E a pergunta que Deus faz aqui é uma pergunta retórica. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Ou seja, eu não posso me refazer. Às vezes alguém chega e diz, olha, eu preciso de refazer a minha vida, né? Preciso de refazer a minha vida. Na verdade é uma força de expressão que a gente usa, porque nós não podemos nos refazer, mas Deus pode nos refazer. E por isso ele diz, não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel. Deus pode refazer a nossa vida. Deus pode consertar a nossa vida. Porque nós estamos em suas mãos. Nós estamos na palma das suas mãos. E a pergunta que ele faz é, você quer ser refeito nesse dia de hoje? Quantos querem ser refeitos por Deus? Você quer ser um vaso novo? A pandemia tem estragado a vida de muita gente. A pandemia tem estragado o psicológico de muitas pessoas. A pandemia tem estragado as circunstâncias de muitas pessoas. Tem bagunçado com a rotina de muita gente, aquela rotina que estava arrumadinha. E parece que tudo que nós encontramos é um amontoado de vasos que foram estragados, que foram desfeitos, desmoronados. E a contabilidade que a gente faz é que nós temos enfrentado lutas como nunca, e provações, e dificuldades, e tentações. E às vezes a pergunta que algumas pessoas fazem para Deus é, Senhor, desiste de mim, porque eu não tenho mais jeito. A minha vida não tem mais jeito. Eu já tentei de tudo, eu não consigo. E aí é que está aquilo que o apóstolo Paulo vai colocar em 2 Coríntios 12 e 10. Quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Depois ele vai lá e diz, o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Não poderei eu? Não poderei eu? Disse Deus. E a resposta é, sim. Sim. E ele explica isso, no finalzinho do versículo 6. Eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Eu posso remodelar vocês, eu posso refazer vocês, porque vocês estão na palma das minhas mãos, povo de Deus. E Jeremias 18 e 11, que foi um versículo que a gente não leu, diz, ora pois, fala agora aos homens de Judá. Veja que até então, versículo 1 ao 6, Deus está falando ao profeta. E o profeta estava onde? Na casa do oleiro. O profeta está na casa do oleiro recebendo a mensagem. Mas agora, o profeta vai se dirigir aos moradores de Jerusalém. Agora, o profeta vai cumprir a missão. Vai se reportar ao povo. E ele diz assim, ora pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, eu estou forjando o mal e formo um plano contra vós outros. Olha que coisa séria que Deus diz. Eu estou formando um mal e formando um plano contra vocês. Ou seja, Deus está dizendo, eu vou castigar vocês. Se prepara. Eu mesmo, Deus,
eu vou disciplinar vocês. Eu mesmo vou pesar a minha mão sobre vocês, se vocês não consertarem as suas vidas. E ele diz assim: convertei-vos, pois, agora. Cada um se converta do seu mau proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. 3 lições para encerrar. Número 1. O que é que Deus está pedindo então de você e de mim aqui, nesse texto, no versículo 11? Está pedindo que a gente se converta. Deus está pedindo para você colocar a sua casa em ordem. Deus está pedindo para você consertar a tua vida, fechar as suas brechas. Caso contrário, Ele vai pesar a mão sobre você. E Deus não pesa a mão sobre nós para nos destruir. Deus pesa a mão sobre nós para a gente despertar. É por amor, porque Ele disciplina quem Ele ama. Ele repreende quem Ele ama. É como um pai amoroso, uma mãe amorosa, que repreende o seu filho, que briga com o filho, que até mesmo bate no seu filho, mas por amor, para consertar, para levantar, para reparar aquele erro, para disciplinar. Então Deus está pedindo, número 1, que a gente se converta. Número 2, quando tem que ser feito isso? Diz o texto, agora. Não é semana que vem, não é no próximo mês. Não é esperar um pouquinho para resolver uma coisa ali, outra ali. Ah, porque eu tenho que resolver algumas coisas antes. Não, é agora. Convertei-vos agora, diz o texto. E quem deve se converter? O texto diz, convertei-vos agora, cada um. Cada um. Cada um deve se converter, porque cada um é vaso nas mãos do oleiro. E a conversão é individual. A conversão é individual. Mas, se você se converter, Deus vai remodelar a sua vida. Deus vai transformar você num vaso da glória dEle. Um vaso de honra para o louvor e para a glória do nosso Deus. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé. Quero chamar as vozes aqui para me dar um apoio. Vamos cantar um cântico que a gente já não canta há muito tempo. Disponível em tuas mãos. Ó Senhor, tu és oleiro e nós somos o vaso. Faz de mim, Senhor, conforme o teu querer. Mas vamos orar antes, fecha os olhos. Deus, tu fazes o vaso de dentro para fora. Ou seja, tu quebranta o nosso coração. Tu faz uma mudança interior em nós. Opera em nós tanto o querer quanto o realizar. Cria, Senhor, a vontade em nós. Nos dê, Senhor, poder para mudar. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos que o Senhor conserte o nosso interior. Nós precisamos que o Senhor conserte a nossa mente, nossos pensamentos. Conserte nossas emoções. Conserte a nossa vida espiritual. Louvado seja o teu nome, Senhor. Porque apesar de nós, apesar do que somos, apesar do que praticamos, apesar do que pensamos, apesar do que omitimos, mesmo tantas vezes estragados, Senhor, o Senhor não nos joga fora. O Senhor nos convida a um recomeço. O Senhor nos convida a um refazer. Refaça a nossa vida nesta hora, Pai. Refaça a nossa vida hoje. Ó Espírito Santo de Deus, trabalha de uma forma poderosa em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a vencer as nossas fraquezas, os nossos pecados, e faz algo novo em nós. Vida nova, novidade de vida em cada um aqui, Senhor.
Essa é a nossa oração humilde, completamente dependente do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus.